Fala pessoal, aqui é o Lendo em Movimento, estamos aqui para mais um vídeo no canal. Hoje, um vídeo muito especial, pois nós iremos falar sobre Vivara, uma empresa que está na bolsa relativamente há um tempo muito curto, mas é uma empresa que tem demonstrado grande liderança no seu segmento de mercado, uma empresa que tem um negócio muito diferente dos convencionais. Até agora nós analisamos empresa de saúde, banco, seguro, eh, shoppings, mas esta daqui é uma empresa que atende clientes, que vende negócios relativamente simples, mas que a mulherada com certeza gosta, e estamos falando de Vivara. Vivara é empresa que está aqui no ranking, se não me engano, em 11º lugar dentro do Fundamentei, uma empresa que tem um bom tempo de fundação. Na verdade, aqui mostra a fundação do tempo de bolsa, né, mas é uma empresa que foi fundada em 1962 e sessenta e dois e é uma empresa muito interessante. Claro, já dei uma olhada na apresentação institucional, também já dei uma olhada na história e achei muito interessante a empresa e gostaria de trazer a análise da apresentação institucional e logo depois nós iremos ver o clássico resultado do primeiro trimestre de 2025 e daí em diante nós iremos acompanhar os outros trimestres. Então, para quem não sabe, para quem é novo, pô, aproveita e se inscreve no canal, deixa um comentário sobre o que você acha de Vivara e deixa o like, isso ajuda muito o canal também, tá ok? Então, Vivara, vamos começar aqui. Eu gostei muito do perfil corporativo, porque é interessante. A empresa traz na sua apresentação institucional uma apresentação muito sobre o negócio da empresa e sobre como eles estão tendo uma virada de chave. Eles perceberam lá em 2023, na verdade, 23, e aí atuaram muito em 24, ano passado, e estão atuando neste ano e no próximo ano para fazer uma virada do negócio completa, tá? Então, a Vivara, ela foi fundada em 1962. Ela é uma empresa familiar que tem o compromisso de criar joias com o mesmo cuidado de antigos ourives. Então, imagino que as joias passaram a ser itens muito comercializados. Sempre foi um item muito comercializado no mundo todo, mas ele passou a ser muito desvalorizado. A gente faz joia com qualquer pessoa e a ideia é promover um pouco da marca aqui, né? Então, atualmente, a Vivara é a maior rede de joalherias da América Latina, tem um modelo de negócio bem estruturado, tem uma rede de mais de 457 lojas espalhadas. Aqui, vou dar até o zoom, né? Porque vocês precisam enxergar, né? E tem uma plataforma multicanal que atende mais de 4.800 municípios. Então, é um negócio interessante. Esse número de lojas cresce ano após ano, nós iremos ver isso lá no, na apresentação institucional. E eles demonstram aqui o resultado em 2024, foi o faturamento de 3,3 bilhões. Então, para quem não acha que joias dão dinheiro, dão muito dinheiro, né? Ainda mais Vivara, que tem um preço médio muito variado, tem produtos muito caros e tem produtos acessíveis também, né? Um, um EBITDA ajustado de 657 milhões, uma margem EBITDA de 25,5, uma margem muito boa, por sinal, e um lucro líquido de 653 milhões. Bom, são mais de 7 milhões de clientes cadastrados em todo o país, eh, gerando a comercialização de aproximadamente 5 milhões de peças a partir do nosso principal centro de distribuição, localizado na região sul da cidade de São Paulo. Então, como é que funciona a Vivara? A Vivara, além de joias, ela tem esse conceito do Life by Vivara, que é uma marca que é diferente dos acessórios, né? Mas tem esse Life by Vivara, que nós vamos descobrir um pouco mais na apresentação institucional. Tem os relógios Vivara, tem os perfumes e tem os acessórios, que é óculos, bolsa, essas coisas, né? Com foco em joias de ouro ou joias de prata. Então, é, em 31 de dezembro de 24, né, 48% era do principal negócio, Vivara, 36% do Life, 13% do Watches, e 1,8% do
perfumes e acessórios. Então, perfume e acessórios é uma frente muito relevante, mas o que que nós já percebemos aqui? A empresa, ela consegue ganhar dinheiro de formas diferentes. Nós destacamos isso em muitas apresentações. Porto Seguro foi assim, Itaú é assim, Bradesco é assim. São empresas que fazem mais de uma coisa e geralmente fazem mais de uma coisa bem. E geralmente, mais de uma coisa bem dentro do seu nicho de mercado. Então, o banco não vai caçar e oferecer, por exemplo, vender um instrumento musical. Não tem nada a ver. Mas o banco ele pode perfeitamente oferecer consórcio, pode oferecer empréstimo, pode fornecer financiamento. E a ideia da Vivara é essa. Além de joias, ela oferece perfumes que tem tudo a ver com joias, né? Joias, geralmente você está se arrumando, está colocando uma joia, uma corrente, um relógio, uma pulseira, brincos. Então, e geralmente o relógio está associado a arrumar também, né? Perfumes, acessórios como óculos escuros, bolsas. Então, a, a marca ela cresce e ela consegue demonstrar e gerar receita de forma variada, né? Então, o negócio não é dependente única e exclusivamente de um meio. Ele é, ele é distribuído em várias frentes. Isso é muito bom para a empresa. Aqui que eu estava falando com vocês, ó, é uma faixa de preço que pode variar desde R$ 150 a mais de R$ 120 mil. Então, uma empresa que pode vender um produto a R$ 120 mil ou 150. Então, o que você puder pagar pela joia, provavelmente a Vivara vai poder te vender. Tá? Então, é, eles contam uma história aqui sobre o período de recessão do Brasil para aumentar a produção de itens confeccionados em prata, né? Então, isso que a gente pode ver talvez no detalhe lá na apresentação institucional. E aqui vem as marcas, né? A Vivara foi lançada em 1962, né? É, destinada a clientes acima dos 30 anos de idade que prezam por qualidade e sofisticação. Então, aqui, essa frente, ela cuida de joias que têm um valor agregado mais caro, eles cobram mais caro nesse produto e a margem é muito alta, né? Aqui o Life foi lançado mais em 2011 e ele é associado a um público-alvo mais jovem, acima de 15 anos de idade. Então, é, então essa marca faz muito sucesso, por conta das embaixadoras. Nós vamos ver esse esquema. Tem aqui os relógios. Eu achava que os relógios eram uma frente mais recente, mas, na verdade, foi lançado em 1980. Então, é, eles, além de comercializarem relógios da própria marca da Vivara, eles também distribuem no Brasil relógios da Hugo Boss, da Tommy Hilfiger, Lacoste, né? Então, e outras marcas de terceiros dos quais eles distribuem sem exclusividade, né? Eles vendem nas lojas deles, Montblanc, Adidas, Guess. Então, existem certa exclusividade que é bom, né? Mas é outros aqui que eles vendem sem exclusividade. Então, apesar de não ser um negócio tão relevante como nós vimos aqui em cima, onde que eu vi? Aqui, né? Aqui, ó. Vivara Watches tá depois do aqui 13%. Mas mesmo assim, interessante para a empresa, né? Uma operação legal. Tem aqui a Vivara Fragrances, na verdade são perfumes, né? Foco na mulher adulta, com fragrâncias marcantes e únicas para o dia e para a noite. Não existe essa frente, essa pista que a empresa se utiliza para ganhar dinheiro. E tem os acessórios, como eu bem falei, os óculos, bolsas, porta-relógio, porta-joias, né? Geralmente, né, você compra uma joia, você quer deixar essa joia bem cuidada em algum lugar, então eles vendem isso, canetas, cadernos, chaveiros, né? E tudo que é acessório que tem a ver aí com joia, ou que pode não ter tanto a ver, mas, por exemplo, canetas, né? Eles vendem também. Então aqui um pouco dos números, né? São 62 anos de história, mais de 4 mil colaboradores, e eles falam um pouquinho da presença deles. É, é que, né,
é bom destacar isso, mas eles têm uma fábrica lá na Zona Franca de Manaus, lá no estado, do Amazonas, né, e aí eles produzem a maioria das coisas por lá, e aí tem um centro de distribuição em São Paulo, né, e aí eles têm uma visão de estratégia de customer centric, né, então todas as visões são para satisfazer o cliente final deles, afinal toda empresa tem que ser assim, né, mas eles medem aqui o NPS muito, acompanham muito esse score e acreditam muito que, se esse score está alto, que é, na verdade, é a chance de você recomendar aquela loja ou aquele produto para alguém que você conhece, né, está em 85, dentre que varia de menos, menos um até um, e está em 85%, ou seja, 85% dos clientes eh eh, recomendariam a Vivara como uma boa loja de se comprar joias e por aí vai, né. E 32% dos clientes são recorrentes, né, então, esse é um desafio da empresa, né, de tornar o usuário recorrente, fazer uma compra recorrente pelo menos anualmente. Então, imagino que essa empresa deve bombar, por exemplo, em segundos trimestres que tem a data de Dia dos Namorados, no primeiro trimestre talvez com o Dia das Mães, e aí em datas mais pontuais, mais para o final do ano, mas de repente o Natal. Mas, claro, né, um presente de aniversário de casamento aqui cabe, um presente de aniversário de 15 anos, e por aí vai. A empresa tem muitas frentes de negócio, muitas frentes para atender todo o público diverso que chega na Vivara. Bom, o tripé de atuação deles está consistido dentro do varejo, então eles têm pontos de vendas próprios, eh, eles têm aqui o modelo da indústria, 82% de internalização da produção, 10.000 metros de área construída da fábrica deles e 4 milhões de peças produzidas em 2024 com rigoroso controle de qualidade. Geralmente esse não é um produto que vai ser trocado facilmente, né. E aí a marca, comunicação inspiracional, top of mind absoluto do setor, eles explicam isso muito bem na apresentação institucional deles, nós iremos ver. Luxo, e jornada de compra única. Por que investir então em Vivara? Aqui, todo site de RI, ele tem que ter esse viés. Ele tem que tentar te convencer por que você vai investir em Vivara. Estamos aqui também para ver um pouco disso. Por que então eu iria investir na Vivara? Bom, primeiro, eles têm 62 anos de execução, de 62 anos de história dentro desse mercado de joias, é algo muito positivo. Eles se posicionam com um portfólio de produtos, atendendo todas as fases da vida de uma pessoa. Então, eles até explicam isso um pouco também na apresentação institucional. Então, eles têm produtos para bebê, e depois a menina cresce e vai ter produto para ela também, né. Bom, a competição. O ambiente competitivo ele é fragilizado, com poucos players estruturados. Então, a Vivara, ele é um player muito único, muito diferente, porque eh, ela até mostra isso também na presença institucional. O mercado ele é muito fragmentado, com pessoas, com negócios que contêm ali, por exemplo, 1% do market share. Isso é ruim, né? E isso dá espaço para quem já é conhecido no mercado, já abocanhar esse market share, então nós vamos ver isso também. Ah, mercado, potencial de consolidação em um mercado amplamente fragmentado, é um pouco do competição aqui, né? Resiliência, então, de fato, o setor de joias ele é resiliente desde os tempos antigos. As pessoas gostariam eh, de ter acessórios, de ter óculos, relógios, joias. Então, resiliência é um mercado resiliente, sim. E rentabilidade, altas taxas de retorno e margens operacionais. Isso é verdade, né? A gente já viu isso já na margem EBITDA aqui, né? Acho que está aqui em cima aqui, ó. Margem EBITDA de 25%, né. Então, essa margem é muito alta, com certeza. Esse último ponto, ele é verdade, de alta taxa de retorno e margens operacionais muito interessantes. Boa, então nós vimos aqui um pouco do geral do negócio, da história, já foi aqui 15 minutos de vídeo, mas,
Acho que é interessante eu mostrar um pouco do histórico aqui. Eu gosto de ver essas linhas do tempo. Eu gostei particularmente de como ela foi construída aqui. Então, olha só, eles começam a história deles lá em São Paulo, uma loja de confecção de joias. Por que que eu chamo a atenção para a história, tá? Eu já me perguntei isso algumas vezes. Já vi, por exemplo, alguns supermercados aqui em Belo Horizonte. Ah, eu tô tentando lembrar de algum exemplo, mas, né, vamos supor uma loja de açaí. Ela abre a primeira loja aqui, lá atrás, e vamos supor que essa empresa chegue lá na frente até a bolsa de valores, chega com uma rede crescente de lojas. Então, por que que é interessante mostrar a história? Porque é interessante mostrar a visão que os sócios ou as pessoas que tocaram o negócio tiveram. Porque existem muitas empresas que elas ficam assim: "Ah, estamos aí há 30 anos atendendo o mercado, mas só tem uma loja. E que é isso? Vocês não têm visão de crescimento da parada?". Então, é muito mérito sim da empresa ter esse tempo todo de mercado e estar abocanhando o mercado com mais de quase 30% de participação no market share de mercado, tá? Depois de 10 anos eles abrem a primeira loja em shopping. Então olha para você ver como é que é o pensamento, né? Foram 20 anos, mas abriu. Em 92 veio a abertura da fábrica em Manaus e 6 lojas na capital de São Paulo. Em 93 veio a primeira loja lá no Nordeste, aqui é a fotinha dela. Aqui, a primeira loja no Norte, então é uma empresa que provavelmente tem uma presença nacional. Provavelmente não, é como é a maior empresa de joias na América Latina, com certeza ela vai ter uma presença nacional aqui no Brasil, né. Primeira marca própria de relógio, então ela tem aquela distribuição de relógios de outras marcas, às vezes é autorizada, né? Só ela distribui, ou tem outras marcas que outras empresas também distribuem, mas ela tem a marca própria de relógio lançada em 2003. 2007, liderança de mercado veio, e aqui é a Gisele, né? Imagino que é a Gisele. 2010, abertura da loja número 100 em 2010, muito interessante. 2011, criação de Life, que é aquela coleção para jovens que tem um pouco ali, tá na faixa dos 15 para cima, né? 2012, plataforma própria de e-commerce, uma empresa entrando no negócio digital. 2016, início da jornada Omnichannel. 2019, IPO, então entrou aí para a bolsa. 2020 veio a pandemia e a aceleração da estratégia de omnicanalidade. Então, com certeza, isso aconteceu para muitas empresas, né? Começar a vender muito de forma digital para tentar sobreviver esse período macabro que teve aqui na economia mundial, né? Não foi só o Brasil que foi impactado. 2021, projeto Empoderamento Life. Então, existem lojas que são só Life Vivara. Já vi isso em alguns shoppings aqui de Belo Horizonte. Inclusive, tem a loja da Vivara e tem a loja da Life Vivara. Então, é como se fossem negócios diferentes, mas estão dentro do mesmo guarda-chuva, né? 2022, execução do maior plano de expansão, foram 53 lojas abertas em 2022, muito bom. E por último, lançamento da primeira coleção de relógios Life. Então, além daquela marca própria que já vimos lá em 2003, se não me engano, 2023 veio a primeira coleção de relógios Life. Então, agora nós já estamos habilitados para entender um pouco sobre as apresentações. eh, Na verdade, onde que tá aqui, ó? Apresentações. Vamos ver apresentações. Eu quero a apresentação institucional. Temos aqui as de resultados, mas eu quero a apresentação institucional. Então, vamos abrir aí. Imagino que o Zoom já esteja bom para vocês, né? Tá no Zoom automático. Deixa eu. Tamanho real? Não. Tem que ser no Zoom automático mesmo. É Zoom automático, tá bom. Ótimo. Quem somos? Bom, a Vivara, ela. Não gostei muito dessa cor dos gráficos, tá? Não gostei muito, mas beleza. Hã, então, aqui o market share, né, já começa com uma boa notícia, né. O market share está crescente, cresceu 11 pontos percentuais desde 2019, um crescimento muito bom. Saiu de 11% para 22%.
dobrou a sua participação de mercado em pouco tempo, né? Em pouco mais de 5 anos. É uma empresa que é líder absoluto no mercado brasileiro de joias, isso é com certeza. Operação escalável e verticalizada, então olha só como os pontos de vendas cresceram muito, né? Foram 12% de crescimento ano após ano, saiu de 253 para 457 lojas abertas. A margem bruta é muito alta, como nós já mostramos, retorno sobre patrimônio de mais de 20%, né? Então, é muito interessante. Tem aqui a questão da indústria, né, que nós já vimos. Temos aqui a questão da receita, né? Também saiu de 1,5 bilhão para 3,2 bilhões, né? Aqui é o crescimento da receita, né? Aqui veio a pandemia, né? Então não teve muito como o que fazer, mas a empresa tentou operar no mesmo patamar, né? E aí veio um crescimento ano após ano. E aqui o EBITDA, né? É, me incomodou um pouco esse EBITDA não saindo tanto do lugar assim, mas a EBITDA que está crescente também. Não podemos tirar esse mérito, não. Hã, então, aqui, eles mostram um pouco do time, do conselho, então eles mostram que, parece que essa família aqui, ó, Kaufmann, deixa eu até pesquisar sobre essa família, se é uma família. Provavelmente é, né, Kaufmann. Kaufmann, não, Kaufmann, saiu um diretor. É, assumiu, eh, junto com sua família, controla a Vivara. Então, esse Kaufmann, eh, esse Kaufmann é o chairman, né, mais 60 anos da Vivara, então ele foi o fundador, homem de negócios, né. Tem a Marina, tem a Carolina, enfim, são pessoas que têm experiência aí no mercado, algumas, né, eh, aqui na diretoria tem presença de mulheres, né, 2 mulheres na diretoria, isso já é um número bom. Tem uma mulher no membro de conselho, né, então, e pessoas que são de mercado, né, ou pessoas que estão há algum tempo aqui dentro da Vivara. E aqui o time de embaixadoras, né, eu achei muito interessante essa visão aqui, porque a Larissa Manoela, com a idade que ela tem, nem é modelo nem nada, ela tem mais seguidores no Instagram do que a Gisele Bündchen. Então, mas a Gisele, tá aí com a Vivara desde 2007, embaixando. Tem essa Marina, que eu não conheço, mas ela é embaixadora Life, e a Larissa também é embaixadora Life. Então, com certeza isso aqui é muito interessante, porque a empresa se consolida de dentro das redes sociais, que é muito interessante. O jovem, que essa empresa Life, que é o que essa empresa Life quer atender, está dentro das redes sociais. Então, nada mais justo do que ter pessoas que apoiam e embaixam a marca aí, né? Bom, e aí o portfólio que nós já apresentamos lá atrás, não vamos passar por isso de novo, as frentes diferentes de negócio, né? Aqui para mulheres mais velhas, aqui para mulheres mais jovens, aqui para os dois públicos, mas é a frente mais relevante, e aqui a frente de relógios. Bom, aqui aí é aquela coisa, né? Já falei para vocês. Eles vão tentar nos convencer por que deveríamos investir em Vivara. Aí eles mostram essa parada aqui, eh, não vou repetir o que eles já estão falando aqui ao longo da apresentação, mas isso aqui é uma coisa interessante. Se a gente compara o crescimento do faturamento da Vivara com o PIB do Brasil, é, eu tenho uma teoria sobre isso aqui, tá? Vamos pegar aqui um ano de crescimento, um ano de crise, né? É, que aqui perdeu, né? 2016. Mas vamos pegar aqui crescimentos baixos, né? Como 2019, como 2018, a receita cresceu 9%. Então, o que que acontece? O público da Vivara, em sua grande maioria, eu imagino que seja pessoas com um mais alto padrão de vida, um padrão de vida mais elevado, e por isso que essa receita não cai tanto. Mas isso é um ponto forte da empresa, porque ela consegue ser resiliente, como está escrito aqui, né? Ela tem resiliência mesmo quando o Brasil vai mal no seu PIB,
no crescimento da economia. Então não é uma empresa que está correlacionada fortemente com a economia brasileira, é uma empresa que está mais fora dessa, dessa espécie de correlação e consegue ter boas linhas de crescimento ano após ano, né? Mesmo com crescimentos muito baixos de PIB, né? Então, enfim, já deu para ficar claro essa resiliência que a Vivara tem. Aqui a margem bruta, eles também comparam com o preço do ouro. Você pode pensar, né? Não, mas o preço do ouro ele varia muito. Sei que é um produto, né? É um derivativo, mas o preço do ouro ele pode variar aqui 50%, 59%, mas a margem bruta da empresa continua como se nada tivesse acontecendo. Então, não é uma empresa que tem aqui, é uma empresa que tem uma boa rentabilidade e não tem uma dependência tão forte assim do preço do ouro, do custo do ouro, né? Já que talvez isso aqui entre como um custo fixo da empresa, né? É o custo de produção do produto, né? E aqui a margem EBITDA versus o IPCA, né? Tem que falar também, a margem EBITDA é bem maior do que a inflação no ano. Então, é, mostra que a empresa é muito rentável no que ela faz, margens muito altas, né? Margens muito interessantes, enquanto a Real do Brasil luta lá com a sua margem líquida de 3, 4%, né? Aqui, já no EBITDA, a empresa consegue ter aqui uma margem de 21, 22, 25% às vezes, que é uma margem excelente. Bom, aqui eles mostram também como que tá, como que é o preço médio, né, para vocês verem como o Vivara é para públicos mais velhos mesmo, né, mas ele representa a maioria da quantidade de vendas. Depois vem a Life, que tem um preço médio mais baixo, R$ 330, 36% das vendas. Depois vem a frente de relógios, que tem um preço médio um pouco mais alto, 14% de vendas. E os acessórios vêm aqui com 2% de vendas só. É, não é uma frente ainda tão relevante dentro, mas eu acredito que essa frente tem muito para crescer ainda, daqui para frente, já que eu acho que é uma frente relativamente nova dentro da Vivara, né. E aqui, aquilo que eu estava explicando para vocês, né, essa a empresa tem uma percepção desde o nascimento até o adulto. Então, chega aqui, nascimento, você quer colocar aquele brinquinho no bebê, um colarzinho, né? Aí vem o infantil, depois ela fica adolescente, ela quer usar joias, casamento, então ela vai encontrar as alianças de ouro por lá, e adulto com joias variadas, né? Anéis, eh, colares, brincos e por aí vai. Então, a maioria do público é de mulheres, com toda certeza. Homens representam aqui, esses homens são aqueles caras que estão presentes, né? Com toda certeza. Homem nenhum entende de joia nenhuma. eh, mas, e o público muito jovem aqui, né? A maioria do público está abaixo de 60 anos, então, de fato, é uma marca para toda a vida. Então, eh, até 20 anos aqui não é tão alto, talvez seja preocupante para as marcas Life, mas eu imagino que a marca Life atinja muito aqui esse público de 21 a 30 anos, né. E 2.300.000.000 de clientes ativos, um número que cresceu 12,8% versus março de 24, né, então isso que é muito interessante. E aqui, aquilo que a empresa estava falando, eles atuam no mercado pulverizado, contando com benefício de escala. A Levara tem 22% de market share. Existem outros 4 players com margens muito pequenas, mas que são relevantes aqui para o mercado. E existem 70%, mais 70% dos players com menos de 1% de market share. Então, existe muita gente no mercado que não tem muita participação. E a Vivara vai continuar ganhando o mercado desses caras, como já tem sido nesses últimos 5 anos, que ela ganhou 11% de mercado. Então, a Vivara é múltiplas vezes maior que outros players, querendo ou não, essa questão dela estar na B3 aumenta a visibilidade dela como marca. Então, pô, eu não vou querer mais comprar do player que tem market share pouca confiança, comprando a Vivara, agora que eu sei do negócio dela, como ela funciona, né. Então, é uma empresa que tem aí
tem uma previsibilidade de crescimento de receita, de lucro muito interessante ainda por muitos, muitos anos, tá. Mais de 60 anos no mercado, né, então, né, não sei o que falar, isso aqui já está mais que claro, nós já vimos isso lá na nossa, eh, na nossa apresentação mini apresentação lá no site mesmo. Isso aqui eles tentam te convencer que a Vivara está sendo negociada, com um múltiplo extremamente atrativo, mas o canal, nós não acreditamos nisso. Acredito que se é uma boa empresa, nós precisamos adquirir. Claro, se tiver um preço bacana, é interessante. E ela compara com outros aqui, né, com a Pandora, com essa marca que eu não sei o nome, mas a Pandora todo mundo conhece talvez, né, que está com um price, sobre earnings de 15,8 anos, né, enquanto aqui a Vivara tá com 8, mas, né, enfim, aonde estamos agora. Então, é uma prestação que conta muito uma história, né, interessante, né. Então, eles contam uma história aqui que eles estão fazendo um pouco de turnaround dentro da empresa. O que que isso significa? Que, eh, o IPO permitiu uma expansão acelerada, então imagino que entrou dinheiro em caixa, e eles conseguiram aumentar muito o tamanho de lojas e por aí vai, tanto que o histórico é de 2019 para frente, né, porque 2019 foi o ano do IPO. Mas o que que acontece? Eles notaram uma red flag no final de 2023, por quê? Porque as lojas cresceram muito, a receita bruta cresceu muito, mas o lucro líquido, ele veio numa espiral um pouco complicada, digamos assim. Aqui está por trimestre, mas o crescimento aqui no quarto trimestre de 23, no primeiro trimestre de 24, foi muito complicado do lucro líquido. E imagino que isso acendeu já uma red flag, um ponto de atenção. E o NPS também caiu muito, na verdade, de 89 para 79, e especialmente foi uma queda muito grande, de 2022 para 23, nos últimos trimestres também, né. Então, eles, fizeram um plano de ação para focar em eficiência e rentabilidade, alocação de capital na indústria e melhorar o nível de serviço dentro de suas lojas. Aí eles contam um pouco do plano, né? Eles fizeram um plano de 2 anos, com esses marcos aqui, e aí eles dividiram, né, em várias metas que eles queriam alcançar, ano após ano. Então, existiam notas aqui, metas que eram para os 2 anos, existiam metas que era somente para o ano de 2024 e já foram feitas, né. Então, esse é o plano aqui, eh para a empresa, conseguir reestruturar um pouco desse turnaround interno que eles perceberam desde 2023, né, e aqui o nosso papel é acompanhar e entender se isso aqui está sendo feito, né. Então, é interessante a empresa dar essa visibilidade também, é muito legal. E aí eles já falam um pouco do ano de 2024, de que eles, eh, focaram em eficiência, alocação de estoque e benefícios fiscais. Então a receita cresceu 17%, hã, teve mais estoque, parece, e parece que talvez o NPS teve essa queda brusca aqui, ó, porque 2023 as pessoas queriam comprar o produto, mas não tinham o produto na loja. Então, esse mais estoque, eu enxergo o número assim. Às vezes, a pessoa queria um produto, não tinha produto na loja, ela não comprava e ela baixava o NPS. Porque o NPS aumentou por conta dessa atitude aqui já. Essa alocação de produtos acabados também melhorou muito, né. Eh, então, eles melhoraram aqui a alocação de produtos acabados dentro da das lojas e nos quiosques, né. E aí, melhoraram um pouco também na entrega, dos seus produtos vendidos pela internet, tempo médio de espera e NPS do saque, né. Às vezes a pessoa ligava lá e ficava esperando um tempão, né. Então agora está em 9 dias o tempo de resposta. Então, essas coisas que são centralizadas no cliente, né. É uma empresa que atende pessoas e ela precisa tentar atender muito bem todas essas pessoas e, com certeza, respeitar quem chega na loja, né.
Quem chega na loja é porque o cara quer comprar, não tem jeito. Eu mesmo nunca entrei na Vivara, porque eu tenho medo de ser um preço extremamente caro para o meu bolso. Mas se eu for lá um dia, é porque eu vou comprar uma joia. E se eu não achar o que eu quero, infelizmente, cara, eu vou dar uma nota ruim, porque, pô, eu fui lá para comprar, não tinha, né? É, talvez a pessoa consultou em algum lugar que tinha o produto, foi lá à toa, né? Isso pode acontecer. Então, enfim, teve essa correção de comissionamento de lojas aqui, revisão de investimentos em marketing de eventos, né? Coisas que talvez afetavam no custo, estavam afetando nesse lucro líquido deles aqui, ó. Às vezes era algum custo operacional, não estava fazendo tanto sentido, né? Mas esses números aqui nós iremos ver com mais detalhes nos próximos, no próximo vídeo, né? E eles contam um pouquinho mais de como vão fazer nesse ano de 2025. Então eles vão focar um pouquinho na fábrica, vão continuar aumentando os estoques na loja, né? Que parece ser um item muito importante para o aumento de NPS. Vão aumentar a eficiência operacional, então parece que a empresa exige de muito CAPEX e gastos com aluguel, que atrapalham ela lá, né, na hora de lucrar. O CAPEX é mais dívida, né, mas o gasto com aluguel pode entrar como custo e custo alto, né, atrapalhando no lucro líquido. Hã, até melhorar aqui o nível de serviço, tá bem alinhado com o estoque e, aqui a inovação e expansão, né, e abertura de mais 40 ou 50 lojas em 2025. Vem o futuro. Então, eh, nós já estamos caminhando para o final, e aí vem um pouco da visão da empresa de como eles podem evoluir ainda mais no futuro. E eu achei muito legal essa parte aqui, porque além daquela questão do mercado fragmentado que você já interpreta, né, tem outras coisas que a empresa está mirando. Então, ela quer penetrar no parque de shoppings, ela quer expandir internacionalmente e ela quer explorar a diversificação do modelo de negócio através de aquisições, lojas de rua, categorias complementares, por aí vai. Então, um dado interessante que a empresa traz é que ela está a atualmente em 41% dos shoppings, sendo que 28% são de lojas Life. Então, o Brasil tem mais de 640 shoppings, mas eles não estão presentes em mais da metade. Então, essa abertura de shoppings precisa priorizar eh, essa abertura dentro de shoppings, porque dentro de shopping, meu amigo, a coisa estala de vender, é impressionante. Já vimos lá em Multiplan como é que isso funciona, né? Então, shopping é um item muito rentável aqui no Brasil, principalmente em shoppings Multiplan. O negócio lá é bacana. Bom, e aqui a expansão internacional, eles falam que estão abrindo uma loja lá no Panamá, inaugurou lá no quarto TRI de 24, é uma parceria e é um projeto piloto, mas eles explicam que esse é um mercado de mais de 20 bilhões de dólares, de 20 bilhões de reais, 4 bilhões de dólares. Então, essa falta de um preço estruturado de luxo acessível para atender o mercado é justamente a Vivara. É justamente a Vivara que vai fazer isso de forma internacional a partir de agora, né? Então é torcer para que esse piloto aqui dê certo e aí daqui talvez 5, talvez 5 anos a gente já consiga ver um pouco de receita em dólar. Provavelmente a Vivara vai ser tipo uma WEG das joias. Uma parada assim, tá? Eu enxergo assim. E aí, eles falam um pouco desse lance de explorar novos modelos de lojas, categorias, porque existe um conceito. Vou falar um pouco de como funciona esse mercado aqui em Belo Horizonte, tá? Eu, por exemplo, eu sou casado, não sei se dá pra ver, ó, sou casado, tenho uma aliança de ouro aqui, mas eu não fiz com a Vivara, poderia ter feito. Por quê? Porque aqui em Belo Horizonte nós temos uma cultura de ir lá pra Rua São Paulo, eu esqueci o nome do shopping lá, mas é um shopping famoso lá na Rua São Paulo, e lá tem vários caras que fazem aliança de namoro, de casado, os famosos solitários. Então,
a empresa está estudando entrar nesse mercado, eh, né, com pouca experiência em loja, ou eles querem mais entrar nesse esse middle aqui, né. Marcas regionais sem grandes players, sem com escala para atuação nacional. Então, eh, eles querem, desenvolver um modelo de loja que seja, leve, de loja life, que pode fornecer potencial, oportunidade de loja de rua, né. Então, essas são essas lojas que eu procurei lá no centro, né, não procurei, nem pensei em procurar Vivara, porque eu não tinha dinheiro, não queria gastar muito dinheiro com isso, mas enfim. Então, outra oportunidade de expansão do negócio muito interessante, né. Aí vem o disclaimer e aí termina a apresentação. Então, cara, Vivara é isso. Vivara é muito interessante, não tem jeito. Eu achei o modelo muito interessante, achei a empresa muito bacana e vamos entender nos números, né? No próximo vídeo, você não pode perder a apresentação dos números do primeiro trimestre de 2025 aqui no canal Lenda em Movimento em breve. Muito obrigado para quem me acompanha até aqui. Eu sou o Lenda em Movimento. Se inscreve no canal, curta o vídeo para mais e para mais vídeos, continue nos acompanhando. Estamos aqui para avaliar em grandes empresas, então, grandes empresas, grandes negócios, grandes investimentos. Tá ok? Então, isso, tamo junto e até mais. Falou!